Entrevista de Roger Machado após o empate com o Rosário Central e a eliminação da Sul-Americana. Veja o que ele falou. Eu estou há uma semana no clube e eu posso afirmar com 100% de certeza que todos os atletas que estão hoje dentro do Internacional, o que não falta é interesse, motivação, desejo de fazer as coisas acontecerem. Os profissionais que estão no vestiário, todos eles têm a motivação de fazer o Internacional vencer. E não há nenhum sentimento de desinteresse por parte desse grupo de jogadores. Isso é muito importante. Esses ciclos eles acontecem no futebol e o que se busca é interrompê-los com as vitórias. Então, só para... não perguntou para mim diretamente, mas eu quero fazer questão de registrar. Os atletas têm muita motivação de fazer o Internacional vencer. Porém, no futebol, quando a gente não vence, as teorias acabam se multiplicando. Se busca no treinador as trocas, se busca na gestão, e no final das contas param num jogador e no seu desejo, interesse ou não de estar e lutar por aquele lugar. Eu não consigo enxergar o futebol dessa forma. Para mim isso é inadmissível, que busque se encontrar esse tipo de argumento para identificar um momento ruim. A gente pode achar outros. Com relação à garantia, a garantia do trabalho é a vitória. A garantia do trabalho do treinador de futebol é a vitória. Quando não se vence, não é o ambiente interno que pressiona muitas vezes pela troca do treinador, é o ambiente externo. Porque, infelizmente, a qualidade do trabalho ela passa ao lado quando o resultado não aparece. Então, a garantia que eu tenho da direção, da minha vinda para cá, é justamente na qualidade do trabalho que me trouxe aqui, vindo de um outro lugar. E buscar as soluções o mais rápido possível, dentro do que a gente tem para esse momento, dentro do que a gente pode planejar para um momento médio e para longo prazo. O tempo que o treinador permanece, a gente sabe que no Brasil é instável, mas a gente tem que buscar planejar os tempos para agora, para daqui a pouco, para logo mais, porque a minha época como jogador de futebol, tu trazia 10 jogadores, tu fazia um time campeão naquele ano. Hoje, se tu não houvesse planejamento pensando a médio e longo prazo, não se faz mais time campeão. Então, a gente não pode fazer a terra arrasada, embora as eliminações sejam dolorosas, e a gente tem que olhar com o compromisso de colocar o clube no seu devido lugar, que é de volta às competições nacionais e internacionais, na disputa de sempre pelo título. Então a garantia é a vitória, a garantia é o bom trabalho. Gostaria eu que mesmo com os insucessos eu fosse mantido no cargo, mas a gente sabe que a pressão externa, mesmo vindo de fora, por vezes faz com que as mudanças internas aconteçam. A garantia é a vitória. 30%, 40% dos gols eles são oriundos de bola parada no futebol. E cada vez mais se trabalha essa variável. É evidente que com pouco tempo de trabalho não tem como fixar, mas o fato de você determinar mais de um batedor não significa obrigatoriamente que não há padrão nem treinamento. Você pode bater com o pé aberto, dependendo se você tem bons cabeceadores, ou a defesa ela pode estar organizada a zona ou individual. Você pode bater com o pé fechado na direção do gol, se o adversário tem um goleiro que tem mais dificuldade de sair da defesa para interferir nas bolas dentro da área. A altura que a linha defensiva do adversário está marcando pode determinar o pé ou o tipo de batedor, ou até mesmo o tipo de batida, uma batida mais pesada.
né, uma batida mais lenta, né, para que os jogadores ataquem a linha em velocidade mais lançada. Né, todo mundo trabalha a bola parada. Né, se eu gosto de trabalhar, né, direcionando os jogadores nos locais certos e com uma boa batida no lugar adequado dentro da área. Né, e à medida do possível, quando o tempo permitir, é evidente que a gente trabalha porque ela decide jogo. Né, ela decide jogo. Né? Então, a partir de agora, né, com esse pouco tempo à disposição, né, eu fiz as alterações, as mexidas para esse evento, para esses eventos imediatos. Alterei a questão da nossa bola parada defensiva, né, tirei da zona da mista com predominância de individual para mista com predominância de zona, com bloqueio, né, justamente para buscar interromper ali né, a instabilidade que acarretaram alguns gols de bola parada anteriormente. Aparentemente, né, solucionou, porque o gol que nós tomamos foi de um rebote da bola parada, não foi imediatamente, foi oriundo, mas não foi diretamente. Então é preciso sim trabalhar. A partir de agora, mais do que nunca, o andamento do que eu entendo, né, por correto ser trabalhado, vai ser trabalhado para que a gente tenha todos os princípios do jogo bem treinado. É importante a partir desse momento, né, que como comissão técnica eu assumo, como líder da comissão, criar novas rotinas, novos para criar novos comportamentos. Existia um trabalho, né, estabelecido há um ano. Não existe certo nem errado no futebol, existe o que dá certo e o que dá errado. Né? Algumas coisas dão certo no momento, depois não dão certo em outras. Né? Dizendo que o que eu, a partir desse momento, busco através das atividades é que eu também quero um jogo de centro. Né? Mas para que eu consiga ter esse jogo de centro, eu preciso induzir o adversário à amplitude. Né? E o jogo de atração pelo centro, né, que você procura fazer com que um adversário saia na direção da bola para liberar o meio, para se jogar, né, sem uma devida balanço do adversário de um lado para o outro, dos terços laterais para o outro, para que o movimento da bola com a troca de velocidade, com a troca de direção, com a troca de ritmo, ela faz com que o adversário se abra e a oportunidade, a partir do lado do campo, aí você acessar o meio para os jogadores que têm uma boa relação com a bola, consigam ter mais espaço e uma melhor possibilidade de acessar o ataque. Então, dentro da minha metodologia de trabalho, mas que não é melhor nem pior, né, a minha metodologia, fomentar a partir dos treinamentos e a partir da consciência do atleta de alto nível, buscar um outro tipo de relação com o jogo, né? Justamente para que a gente tenha o que eu acredito, né, o que eu me propus a buscar nesses dois jogos, né, transformar um jogo muito mais de aproximação e ganho de campo apoiado, que a gente consiga desequilibrar o adversário no primeiro momento, mas que eu busque as profundidades do campo, seja elas com ultrapassagens laterais, com ultrapassagens de meio corredor, com ultrapassagens em busca de profundidade, não apenas, né, o desequilíbrio, a chegada no último terço e o desenvolvimento da jogada através da habilidade do jogador da beirada. Né? Eu tenho por característica um outro tipo de jogo apoiado e que eu quero sim desequilibrar o adversário, eu quero usar o meio, né, mas eu entendo que eu preciso desequilibrar eles para o lado para eu acessar novamente o meio e que se o adversário em algum momento me nega uma parte do campo importante, tentando usar a linha de impedimento, eu preciso mesmo assim buscar alternativas com as buscas de profundidade para acessar essa parte do campo que me foi negada pela regra do impedimento. Então a resposta toda está ligada ao contexto do meio campo, né, porque a partir desse momento a gente vai buscar fomentar um outro tipo de construção do jogo. Está aí a entrevista de Roger Machado após a eliminação do Inter da Sul-Americana
empate em 1-1 com Rosário Central.